Graça e paz, irmãos, graça e paz vocês que estão aqui no nosso canal de discipulado, graça e paz os irmãos que estão aqui na aula. Nós já tivemos aqui uma antessala, uma reunião muito gostosa, oramos pela nossa cidade, ore pela sua cidade, amém? Ore baseado em Atos capítulo 8, verso 8, leia lá e peça que Deus faça esse milagre na sua cidade, para que a sua cidade seja uma cidade conhecida como a cidade da alegria. Onde é? Santo Ângelo, aí no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo seja conhecida como a cidade da alegria. Ijuí, onde eu estive aí no Rio Grande do Sul, Ijuí, cidade da alegria. Santa Maria, Santa Rosa, tantos lugares, Catuípe que eu estive aí, olha, bênção, saudações para vocês, bem-vindos à nossa aula de discipulado. E os alunos aqui da Maia, com um sorriso nos lábios, vão dizer para vocês muita alegria. Os alunos concordam com isso? Digo forte amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Página do nosso estudo, chamados para promover a fé. Chamados para promover a fé. É página 24, não é? Nós vamos abordar mais alguns tópicos hoje desse trabalho sobre a igreja primitiva, os primeiros discípulos. Lembrando a vocês, retornando, estamos falando sobre a fé objetiva. Lembram-se? A fé não é a fé subjetiva, é aquela fé que opera, aquela fé que estava na igreja primitiva, levavam os irmãos a anunciarem o Evangelho, levavam os irmãos a terem comunhão uns com os outros, uma fé ativa, uma fé energizada, uma fé que era distribuída, que ela tinha uma sinergia, se movimentava no meio dos irmãos. Era uma igreja muito ativa, era uma igreja muito cheia da graça. Eu procuro assim, na minha memória, na minha mente, fazer um filme, tentar retroceder e ir para aquele tempo, essa igreja. E eu quase que sou transportado no passado e vejo a alegria daquela igreja, o que o Senhor realizava naquela igreja, os irmãos que iam sendo convertidos, as famílias. Maravilhoso. Que o Senhor repita essas experiências no nosso meio, em nome de Jesus. Basta um homem cheio do Espírito Santo, basta uma mulher cheia do Espírito Santo, que pode convulsionar uma cidade, como Felipe fez em Samaria, ao ponto de Lucas descrever, e houve alegria, muita alegria naquela cidade. Há uma outra versão que diz que aquela cidade ficou muito feliz, e é isso que Deus quer fazer de nós, amém? Em nome do Senhor. Vamos para a leitura então. Pedir que a Camila, é mulher bonita, né? Camila vai começar a leitura ali e vamos aí articulando as leituras. Cada irmão poderá fazer a sua. Inicie a leitura, Camila, por favor. Do início da página 24. Isso, lá em cima. Após esse maravilhoso princípio, a igreja em Jerusalém cresceu, bem como as necessidades do grande número de irmãos que ela fazia parte. Tinham eles seus bens em comum, e, embora não fossem obrigados a isso, muitos vendiam suas posses e ofertavam as respectivas quantias para a comunidade de irmãos. Entretanto, pouco depois, com o número de irmãos aumentando aos milhares, os problemas não tardariam a surgir. Olha, você vê? O autor foi muito feliz aqui. Ele diz, olha, a igreja crescia, se desenvolvia, também as necessidades cresciam e se desenvolviam. Porque onde há gente, onde há pessoa, onde há envolvimento com seres humanos, aí problemas surgem. Toda a sociedade, toda a comunidade, não só a evangélica, não só a nossa cristã, mas todo aglomerado de pessoas, todo grupo de pessoas que se reúnem e começam a crescer e se desenvolver, seja num clube, seja numa associação, seja numa igreja, os problemas surgem, porque são ideias variadas, são pessoas que vêm de formações, de educação, de mentalidades totalmente diferentes e se agrupam para formar um corpo, para formar uma unidade, mas mesmo assim é uma unidade na heterogeneidade.
Não se esqueçam nunca disso. Igreja é unidade na heterogeneidade. Ela é um corpo que possui muitos membros, e cada membro tem seu pensamento, sua cultura, sua ideia, os seus direitos, seus deveres, suas questões. Hoje eu vou dar 15 minutos para vocês, por exemplo, no final da aula, para nós falarmos de questões e perguntas referentes à aula. Vai perguntar, não é, se Adão tinha umbigo ou não, é perguntar sobre a aula. Depois, uma outra pergunta que eu puder responder, ele responde, mas em relação à aula, ao contexto. Por quê? Porque surgem dúvidas. E é bom a gente esclarecer, porque fico só eu falando também. Então, e vai dar a primeira questão vai ser o Guto, tá bom? Vocês concordam? Então, meus amados, tem toda essa questão. E já no início da igreja surgiu, ok? Surgiu. Os problemas começaram a surgir. Nós somos uma comunidade pequena, e de vez em quando, pontualmente, tem lá um probleminha que precisamos resolver, conversar, orar. E nós temos que ter maturidade para saber que é assim. Que há pessoas que vão ter uma opinião diferente, têm o direito de ter. A igreja é um local de formadores de opinião. Eu, graças a Deus, o Senhor trabalhando em mim, eu já deixei muito dessa carga de querer saber que só eu sei a verdade, ou que o meu direito tem que prevalecer, e que eu sou o mentor e que a minha ideia tem que ser. Não. Cada um de nós é muito precioso. Todos vocês que estão aqui na igreja são patrimônios de Deus. Não há filhos prediletos. Todos, na graça de Cristo Jesus, recebem a mesma porção. Quando Jesus multiplicou os pães e o peixe, ninguém recebeu filé mignon, ninguém recebeu picanha, ninguém recebeu bacalhau. Todos receberam pãozinho e peixinho. E pronto, não houve predileções. Assim tem que ser na igreja do Senhor. Amém? Houve organização, ele mandou organizar de 50 em 50, 100 em 100, mandou organizar para poder distribuir. Nós vamos ver isso, também faz parte do ministério da igreja. Mas são mentalidades diferentes que vão pontuando aqui e ali. Agora vamos lá para a professora Vanessa. Essa voz também radiofônica aí, lê para nós, Vanessa. FM, Renovo, vamos, glória a Deus. Não está tirando lugar, logicamente, para ela não ficar assim sentida. A Maria, ela é a porta-voz oficial, tá bem? Capítulo 6 de Atos, é isso aqui? Isso. Relata a divergência que houve entre dois grupos dentro da igreja por uma questão de distribuição de alimentos. Como resultado, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e explicaram que não lhes era razoável deixar de se dedicar à palavra de Deus para cuidar das mesas. Sugeriram que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que seriam encarregados de servir as mesas. E assim foi feito. Ao designar os serviços para os diáconos, os apóstolos puderam ter mais tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Além disso, havia muitos que ofertavam generosamente. Esse é um quadro adequado em que os 3 principais ministérios da igreja são vistos em harmonia: palavra, serviço e oferta. Amém. Então vamos lá. Chamados para promover a fé dentro do tópico do crescimento da igreja. Uma igreja instalada, o Espírito Santo veio, estava crescendo, 3.000 almas convertidas logo na primeira mensagem de Pedro. Começou a fluir gente, já deveria ter umas 10.000 pessoas na comunidade, distribuídas na cidade, e aquele ar, aquele movimento de entrega, aquela filantropia, eles vendiam, distribuíam, ninguém tinha falta, havia um amor tremendo, porque também havia uma expectativa muito escatológica no coração deles. Tudo isso não aconteceu por acaso. Eles previam, eles tinham a ideia de que Jesus voltaria meses depois, momentos depois. Eles tinham uma ideia de manifestação de governo de Deus muito imediatista. Entretanto, eles tomaram essa decisão.
de certa forma foi boa, porque depois veio perseguição. A perseguição veio e levou tudo. Aqueles que já tinham vendido tudo, não tinha nada que entregar para o poder, para o Império Romano. Mas aqueles que não tinham, e para os líderes judaicos, mas aqueles que tinham, perderam tudo. Então foi um mover pontual de Deus, um propósito de Deus, para desvencilhar deles também o apego às coisas. Ninguém tinha nada para se apegar. Quando veio a perseguição, tiveram que abandonar a cidade e cada um teve que avançar para onde o Espírito os levava. Vamos lá então, ponto 1. Aqui, Vanessa. Crescimento e os problemas que surgem. Crescimento e os problemas que surgem. Uma pequena empresa tem problema. Tem 3 trabalhando numa empresa, 4, uma empresa. Vou montar uma empresa aqui, eu, a Emília, a Ana e aqui a Júlia. Vamos montar uma empresa, né, para vender pastel brasileiro. Aí a gente pega e conversa com a Ana. A Ana fala assim: não, pastel é brasileiro, mas tem que ter um ingrediente português. Porque também então já surge uma questão. Aí vamos discutir o assunto. Mas para o seu pastel brasileiro tem que ter produto brasileiro. É brasileiro, tem que ter a marca. Aí a Ana fala: não, hipoteticamente eu estou falando, não, mas tem que ter lá o bacalhau, tem que ser pastel de bacalhau. Aí não, aí eu já levanto. Está aprovado, valeu. Você vê, pequenas empresas geram crise, discussão, opiniões diferentes. Como é que chegamos ao consenso? E os discípulos foram desafiados. Surgiu o primeiro problema. O primeiro problema surgiu que mulheres, viúvas, dos judeus, dos convertidos ao judaísmo, que se converteram ao cristianismo, estavam sendo esquecidas. Eram pessoas que vinham de fora, tipo imigrantes que estavam em Jerusalém por aquele período e foram esquecidas no repartir. Era finança, não era dinheiro, era dinheiro mesmo, que eles distribuíam para os irmãos comprarem seus bens. E eles levantaram a questão que elas estavam sendo esquecidas e que os discípulos, ou os apóstolos, estavam dando prioridade às mulheres judias de Jerusalém e a cercania. Então, a primeira crise acontece, como eu aqui bem a Vanessa: crescimento e os problemas que surgem. Grande crescimento na igreja. Grande crescimento. Ponto 1, 2 aí. Onde há pessoas, os problemas surgem. Onde há pessoas, os problemas surgem. Uma família, a gente discute. Enquanto está o esposo e a esposa, são 2 que querem resolver o problema. Chegam a um consenso. Discutem, depois vem os filhos. Os filhos crescem, já começam a dar a sua opinião. Não é? Eles trazem a opinião deles, que eles vão para a escola, vão para a amizade, eles têm o conceito deles, a cultura deles, o tipo de música, que não é do nosso tempo e tal, e chegam e jogam para longe o problema. Ele vai discutir e vai chegar tem que chegar um denominador. E isso aconteceu na igreja. Então toda a comunidade, queridos, tem problema. Graças a Deus. Graças a Deus que não é uma fábrica de robôs. Igreja não é fábrica de gente. Igreja é aglomerado, é um corpo de pessoas que foram regeneradas por Jesus. Amém? Alguns ainda continuam com a cabecinha dura, que Deus vai trabalhando, vai limpando, vai lapidando. Outros se acham superiores. Tem aqueles que se acham superiores. Sou santo, olha, irmãos. Tem sempre o mais santarrão? Sempre tem. Aquele que ele gosta da opinião em tudo. Ele tem a resposta para tudo. Ele é o padrão. Ele é o padrão da santidade, da justiça, da moral, da ética. Não tem nada disso. Nós todos somos mesma massa, sendo trabalhados pelo Espírito Santo. O artífice é o Espírito de Deus que vai trabalhando em nós. 1.3, Vanessa. Pessoas, opiniões, partidarismo, diferenças. Vamos lançar já esses 15 minutos aí, vamos diluir já. Vamos diluir esses 15 minutos já nesse primeiro tópico. Pessoas, opiniões, partidarismos, divergências. Vocês concordam que logo no início da igreja, segundo o relato de Atos, capítulo 6, isso já aconteceu? Aconteceu, Sara? Sara, na sua avaliação, por exemplo, faz uma
uma questão. O que você pensa nessa questão? Logo no início da igreja, mas a igreja não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus como modelo, os homens não eram santos, mas já teve divergência, discussão. Sara? Eu acho que, apesar da gente seguir Jesus, a gente somos todos humanos, né? Então era normal que tivesse divergências e que cada um tivesse a sua opinião. Mas o importante que eles deviam ter tido era sabedoria para lidar com isso e seguir em frente, né? Porque o importante não era isso, era adorar a Deus. Então, houve problema, eles focaram no problema, seria isso? Resolveram o problema e vamos para frente. Na teoria era o que deveria ser feito, né? Na teoria é o que deveria ser feito. Essa é a grande questão. A questão foi até os apóstolos. Olha, resolva. É o pastor que tem que resolver essa pendência. Sempre assim. A igreja pode estar um ano numa bênção, surgiu um problema, aí é o pastor que tem que resolver esse problema e vai atrás para dentro. Às vezes não é o pastor que precisa resolver, às vezes o problema pode ser resolvido entre nós. Conversa, uma oração entre um irmão e outro, resolve e já paga. O problema é quando o problema surge, quando nós damos foco demais no problema e valorizamos demais e ficamos ali o tempo todo. Não. Trouxeram um problema para os discípulos, eles foram práticos. Disseram: nós não podemos abandonar a oração e a palavra. Temos um ministério, nós vamos ver isso aí. E nós não podemos abrir mão do ministério. Vamos orar e o Senhor vai colocar pessoas idôneas que vão resolver essa situação. Aí surge o ministério diaconal. Foram escolhidos 7 homens de boa reputação, que foram separados para ver as necessidades, fazer o relatório, ver as pendências, ver as necessidades de quem precisava, as viúvas que estavam tendo necessidade. Vamos acompanhar tudo isso. Por quê? Porque é importante, o corpo tem que produzir anticorpos. O corpo tem que produzir anticorpos. Nós tomamos vacina aí contra a Covid. É um vírus que é colocado no nosso corpo para provocar anticorpos, para que a gente possa combater esse elemento estranho que está entrando no corpo. Os elementos estranhos que entram no corpo têm que ser detectados e já praticamente anulado. Não pode ser muito valorizado. Ok? Mais alguém tem uma questão? Pergunta? Pode ficar à vontade sobre essa questão de igreja, né? Também, se tiver algum problema com o irmão, já fala e já a gente resolve, né? Vou com a cara daquele irmão, orar. Já fala aí, porque é importante, nós estamos abertos. A igreja é lugar de pessoas abençoadas, e o maravilhoso é isso. Trabalhar com essa matéria-prima que estão sendo formados, nós todos estamos sendo formados. Eu também estou crescendo, todo dia eu preciso que o Jesus trabalhe mais uma faceta na minha vida. Não é assim? É como um diamante bruto. Ele vai trabalhando, lapidando, quebrando as arestas, limando aqui. Algumas coisas doem mais, outras doem menos, outras eu sinto mais, outras eu sinto menos, outras eu passo despercebido e lá na frente eu falo: peraí, vou ter que voltar no processo porque eu esqueci disso, daquilo. Mas precisamos chegar a um consenso para que o corpo seja equilibrado, a igreja. Podemos continuar a leitura e vamos aí interagindo as perguntas, tá bem? Agora paramos aí. Sim. Então, como a Vanessa leu o primeiro tópico aí, crescimento e os problemas que surgem. Por quê? Houve grande crescimento na igreja. Onde há pessoas, os problemas surgem. Que problemas são? Pessoas, opiniões, partidarismos, divergências. Tudo isso acontece dentro de uma comunidade. A gente pensa, eu estou pensando aqui, o professor deveria ser dessa forma. Aí você pergunta para outra pessoa: não, eu acho que tinha que ser assim. O louvor
deveria, cada um, se você perguntar para as pessoas, cada um tem uma imagem, cria. Você podia, os jovens, colocar um pouco mais de luz, colocar um estrobo, né? A sala fica. Ele gostou. São opiniões, a gente respeita. Podemos dizer, mas ouvir e chegar a um consenso. O Evangelho, ele precisa, ou podemos naturalmente ver as coisas acontecer. Eu ainda sou pelo meio natural das coisas acontecerem, porque o final é melhor. Porque signos, porque entretenimento dura um tempo. Que nem o jovem tem entretenimento até um tempo. Depois chega a vida madura e fala, peraí, agora não dá não. Aí já começa a maturar, são todas as questões que acontecem dentro da igreja. Lá no finalzinho agora, né? Último parágrafo da página 24. Vamos então agora ouvir a voz suave, radiofônica desta mineira que está entre nós. Maria. Concorda, Maria? Onde tem gente tem problema? Sim, tem. O versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esses sacerdotes a que o texto se refere eram os sacerdotes judeus, que atuavam no serviço levítico do templo, segundo as práticas do Antigo Testamento. Amém. Então, Emília, é interessante ali quase no penúltimo parágrafo, diz aqui, da página 24. Esse é um quadro adequado em que os 3 principais ministérios da igreja são vistos nesse evento aí da crise que teve das viúvas. Este é um quadro adequado em que os 3 principais ministérios da igreja são vistos em harmonia: palavra, serviços e oferta. Harmonia. Esse quadro que aconteceu, havia harmonia. Sem harmonia, os ministérios têm que trabalhar em harmonia. É como música. Chama-se Orquestra Filarmônica. Filos do grego, amigo. Harmonia. Em comum. Amigos. Em comum. Orquestra Filarmônica. A igreja tem que ser uma orquestra filarmônica. E aí surge o ministério. Não é lindo isso? Leia para nós então nessa voz harmônica. Maria, você precisa fazer as aulas da Vanessa. Essa voz harmônica aí, participar. Ponto 2 aí. Consegue ler aí? Crescimento E os ministérios. da igreja. Crescimento dos ministérios da igreja. 2.1, Maria. Palavra, ensino, capacidade, didática. Capacidade didática, não é? Ensinar. Então veja bem, logo no início, os horários aí, estou correndo. Capacidade didática, capacidade de ensinar. Vocês viram o que Pedro disse? Não é lícito nós deixarmos o ensino para outra atividade. A nossa capacidade, o nosso dom é esse aqui: didáscalos, ensinar, ministrar. Capacidade. 2.2. Serviço, Diaconia. Capacidade de servir. Serviço, diaconia, capacidade de servir. Aí Pedro diz: olha, então vamos escolher, orar a Deus, para que vocês possam escolher entre vocês pessoas que têm diaconia, serviço, capacidade em servir. E o Espírito Santo orientou os irmãos e escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo com diaconia. O serviço de ensinar era dos apóstolos, o serviço diaconal era dos 7 homens. Ponto 3. ofertas, Mordomia.
capacidade de ofertar. O dinheiro tinha, estava lá, estava circulando, os irmãos precisavam de alguém para organizar, mas não poderia deixar de faltar. Foram inteligentes, sábios, não podiam reter a bênção, distribuir com equidade, porque isso faz parte da mordomia. É aí que o autor diz os 3 pilares aqui do ministério, não é? Palavra, serviços e ofertas. A igreja vive assim. Paz, discípula Ana, volta em harmonia, em nome do Senhor, no casa. Então, serviço, palavra, serviço e ofertas, mordomia no meu coração, entendendo que na comunidade eu preciso do ensino, estamos fazendo ensino aqui, eu preciso da diaconia, irmãos que servem, é uma coisa bonita, acontece, serviço. Hoje a gente pensa que diácono é apenas servir a ceia do Senhor, o pão, o vinho. Não, eu posso ser um diácono. Toda vez que eu ajudo um irmão, auxilio alguém, e não preciso comunicar à igreja, eu posso fazer isso naturalmente. E graças a Deus isso acontece entre nós. A Renovo tem esse aspecto bonito, de autoajuda, pastoreamento mútuo, diaconia mútua. Eu vou presto serviço para o irmão. Amém? E é interessante que nessa crise aqui da igreja, a gente faz padrão. Aqui o contexto não era padronizar, era uma necessidade pontual, urgente, mas não era padrão. As pessoas pegam esse texto e padronizam, mas não era padrão. Houve uma necessidade local, que serve de modelo para nós, mas não é padrão. O padrão deveria ser eu e você sendo diáconos, sem precisar de título, ser reconhecido, não separar aqui os diáconos, fazer tudo aquilo bonito, é lindo, mas quando isso acontece, você dá de coração, você dá para irmãos, tua noite o Senhor me toca, e Ele está, já aconteceu isso com vocês? Você orar, sabe, Deus coloca alguém no seu coração, e você vai ao encontro dele que está necessitado, daquela vida, daquela família, um pão, uma roupa, uma necessidade. Isso é muito bonito. Amém, gente boa? Ponto 3 aqui. Ó, o esposo já mostrou para mim ali. Ah, bom, peraí. Vamos lá. Alguém? 2052. Jesus. Alguém tem alguma questão? Ou quer nos ajudar? Por favor. Alguma experiência, algo que vocês percebem nesse contexto aqui e querem compartilhar conosco em termos de esse primeiro aspecto da igreja, a primeira crise que teve, mas uma crise boa. Tem crise que é boa, a gente tem que transformar a crise em coisa boa. A crise aconteceu, sabe, e se tornou em algo bom. Por quê? Porque despertou ministérios, despertou o ministério da palavra, do serviço e das ofertas. É isso. Se alguém quer compartilhar algo, ou alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, algum enriquecimento para irmãos, sinta-se à vontade. Guto. Esse Guto é especial do papai. Pastor, fala aí que o manto está sobre você. e mesmo quando é conversado isso em comunidade, família, isso acontece em trabalho, em todos os lugares. Mesmo quando a coisa é conversada, é discutida, ainda não se chega numa harmonia. O que fazer? Olha, tem que se lutar, tem que se batalhar. Algum ponto vai ter que ceder. Alguém vai ter que dizer, não, você tem razão. Ou os dois têm razão, ou alguém tem razão. Ou nenhum tem razão. Oi? Ou nenhum. Ou nenhum, muito bem, amiga, ou nenhum tem razão. Isso muito acontece com um casal. Não. Família. Fica chateado na igreja, vai cultuar a Deus, você fala, não, tudo bem, não, tá. Você percebe ali, aquele bate-boca em casa, não pode acontecer. Vamos tomar ceia. Essas infantilidades, eu chamo isso de infantilidade, porque isso se resolve. Mas por quê? Porque, como a Emília disse, que alguém quer ter a razão, ou eu não cedo a razão do outro, ou ninguém tem razão.
E aí fazer o quê? Orar, até que chegue a um consenso. Numa empresa, num negócio, se todo mundo puxar de um lado, vai arrebentar. Se todo mundo queria ter a sua razão, não há empresa, não há nenhuma instância que subsista. Tem que haver. Agora tem que ter essa sabedoria. Quem é que vai ser o mentor, que vai orientar o ensino? O ensino que vai trazer o padrão. É o ensino que traz o padrão do serviço. É o ensino que traz o padrão das ofertas. É o ensino que constrói, que dá a ideia inteligente do corpo, da casa. Por isso que nós falamos nas aulas passadas, economia de uma casa. O Espírito Santo usa a linguagem nossa, do dia a dia, do trabalho de uma casa. A Maria, eu vou na casa dela e falo, não Maria, está tudo errado aqui na sua casa. Disposição dos seus móveis, espera, a economia da minha casa, eu sei que eu que faço. O fogão eu sei que tem que estar ali. Ah, mas olha a dispensa, tem que ter. Como que eu vou gerenciar eu tenho que saber que ela é a mentora da casa. Eu tenho que me sujeitar. O problema é isso. Quando nós não percebemos quem é mais maduro e tem a condição de nos ensinar. Na igreja tem que ser assim, o menos maduro se sujeita ao mais maduro. O mais maduro desce ao nível do menos maduro. Quando isso acontece, esse equilíbrio, a harmonia. Uma orquestra, a orquestra tocando, o regente está lá. Quando ele dá, não é? Pianinho, a orquestra, não é? Os violinos. De repente o violino está em harmonia, de repente aparece um esperto. Faz uma. Já estourou tudo. Já quebrou a harmonia. Por isso, quem que é o regente da orquestra? É o maestro. Aquele que está com a partitura, aquele que sabe os tempos. Eu não sei fazer usar como chamava. Batuta. Mas a batuta dele é o sinal. Menos intensidade, mais intensidade, mais agudo, menos agudo, mais grave, tempos musicais, enfim, tudo o processo. Assim é a igreja. Agora, quando na harmonia, meu irmão, é sentar e olhar nos olhos e dizer, vamos ver alguém tem que ter capacidade de gerenciar. Se todo mundo quer ser gerente, todo mundo quer ser chefe, como é que fica? Temos que orar, não é? As coisas da simplicidade acontecem. Nós vamos crescendo e aprendendo. Porque já aconteceu na igreja. Você vê, partidarismo, uns sentiram-se feridos por causa dos outros. E quem vai resolver? Os apóstolos foram inteligentes. Olha, vocês resolvam. Deixou o problema para eles resolverem. Não teve lá um Pedro que diz, não, peraí, bateu o murro na mesa e disse, conosco é assim, é o seguinte, eu sou apóstolo aqui, e vem cá você, acabou o negócio. Não. Orem, e o Espírito Santo vai dar essa harmonia. Quem é o termostato da igreja? É o Espírito Santo. Quando o termômetro quer ir muito a nível, subir ou descer, o termostato vem, coloca equilíbrio, temperatura, coloca o melhor. Amém? Assim também todas as instâncias da vida. Relacionamento, os filhos. Quem que não tem lutar? O marido tem uma opinião, a mulher tem outra. Acontece? Acontece. O marido vem, aconteceu com você, já aconteceu, não? Vem com aquela expectativa, opa, fazer um negócio, uma viagem e tal, e vem assim animado, assim, ele já, no dia todo ele está pensando naquilo, e vai chegar em casa, botar o assunto na mesa, e a mulher vai dar um sorriso lá, toma você. Aí vem a mulher diz, não é por aí, joga um balde de água fria no cara. Ele vai fazer o quê? Ele tem que ter minimamente raciocínio e pensar inteligentemente, peraí, o que minha mulher está dizendo isso? O que está por trás disso? É uma euforia que eu tenho? Eu vou gastar um dinheiro que eu não posso? Eu vou me endividar? A mulher tem um senso, a maior parte das mulheres tem aquele senso de gestão. A mulher tem esse negócio, faz parte dela. Vamos baixar a bola, vamos conversar, entendeu?
quando eu fui para Paris com minha mulher, eu falei, olha, é o seguinte, vamos embora, né? Só aqui. E o dinheiro? Mas eu prometi, e no tempo certo. Tudo no tempo certo, em harmonia, Deus opera. Ofereci uma viagem para ela para Paris. Tudo pago, e de volta. Amém? Com direito a subir o arco do trono. Está vendo, Emília? E vemos Paris assim. Eu disse, está aí, esposa. Assim tem que ser na vida. Amém? Não é fácil, Emília? Fácil. Nós somos casados, é fácil? Não é. Casamento é uma arte. Que a gente vai trabalhando todo dia. E ninguém pode com o cinzel vir querer formatar-nos. É vocês e Deus. Cada um tem um perfil. É um tipo de coisa que nem a igreja. Eu disse que a igreja é a homogeneidade na heterogeneidade, a heterogeneidade na homogeneidade. Assim é todas as áreas da vida. Amém, gente boa? Agora vamos lá, que já o horário já está estourando. Onde que nós terminamos aí? Quem vai ler agora? Sarinha. Vamos dar para a sua voz aí, Sara, né? Nem sei onde está perdido aqui, Sara. Se você encontrou aí o rumo da aula, manda bala aí. Posso? Olha. Estevão e Saulo. Está em Atos 8:1 o relato de como se levantou grande perseguição contra a igreja e de como todos foram dispersos, exceto os apóstolos. O evento que desencadeou a perseguição contra a igreja em Jerusalém foi o apedrejamento de Estevão. Sua história está registrada em Atos, a partir da segunda metade do capítulo 6 até o fim do capítulo 7. Amém. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar com o Estevão e Saulo aí para a próxima aula. A Sara já leu. Esses dois tópicos aqui eu vou deixar aqui, porque isso aqui é muito importante. Não vai dar para pesquisar hoje não. Que é crescimento e as perseguições, crescimento e a semente produzida. Vou deixar para a próxima aula, porque hoje foi muito rico. Eu creio que é importante nós entendermos essas questões. Toda comunidade, toda instância, toda igreja tem seus problemas, tem seu perfil, tem sua cara, tem seu jeito de ser. Não é? Eu não posso, a Renovo, ela não pode copiar o modelo de uma outra igreja. A Renovo tem sua cara própria. E Deus assim o quis, foi Ele que criou assim. Isso que é o lindo. O que eu faço? Eu me sinto muito feliz na igreja onde eu sirvo o Senhor. Eu particularmente me sinto muito feliz. Atos 8:8, eu quero que aqui seja minha cidade de alegria. Amém? Para que eu seja, para que eu tenha, para que eu participe de uma igreja cheia de alegria, eu sou o primeiro que tem que sorrir. Quando eu estou preparando um sermão, quando estou orando pela igreja, orando pelos irmãos, preparando aqui o ambiente, eu faço tudo com alegria, não é? Eu faço com alegria. Por quê? Porque eu vivo isso, está impregnado em mim. E como ministro, eu já passei muitas crises. Crises de ver crescimento assombroso. Crise de ver aquele borderline, aquele negócio que quer desistir porque de repente você cria uma expectativa e bum, parece explosões. E pessoas que têm suas opiniões e querem que elas prevaleçam. Amém. Que eu vou segurar, eu vou prender, eu vou amarrar, eu vou profetizar uma mentira para as pessoas. Deixa na mão do Senhor. E começar tudo, reiniciar tudo com alegria, tudo com prazer. É assim. Veja bem, a igreja que estava explodindo. Havia mais de 25 mil pessoas em Jerusalém, na época antes da perseguição, até Estevão ser martirizado, mais de 25 mil pessoas, e de repente deu uma explosão, acabou, não ficou ninguém, só os apóstolos ficaram na cidade. Para vocês verem que igreja é um negócio que não dá para contar com números, porque Deus não conta, Deus pesa. A gente nunca pode perder. Olha, você pode perder a máquina de calcular, mas nunca perca a balança. Pode perder a máquina de calcular, mas nunca perca a balança. Amém, amados? Porque é na balança que Deus mede o peso e a geometria da igreja.
Mais alguém? Quer dar uma palavra? Uma mão se levanta também, quem é? Irmão Bento? O que ele falou? Estou fazendo zoeira. Ah, tá bom, olha, também tem a zoeirinha na igreja também. Amém, amados? Já está aí. Queridos, Deus abençoe vocês. Amém, até a próxima aula. Sabendo, igreja, não ande com máquina de calcular, ande com balança, porque Deus não conta, Deus pesa. Um abraço para vocês.